A bondosa filha de Ló. Aparentemente, irmãos, aqui o texto de livro de Jazar, capítulo 19, a partir do versículo 24, vai nos informar que Ló teria outra filha que a Bíblia não relata. Outras filhas até que a Bíblia não relata, né? Então, é um livro que é à parte a Bíblia, são relatos históricos que podem a Bíblia não ter dado esses detalhes todos de que está escrito nesse livro. Mas vale a pena para termos assim um conhecimento maior. Então diz assim: naqueles tempos a esposa de Ló deu a ele uma filha, e ele a chamou de Pautite, dizendo, porque Deus havia livrado ele e toda a sua casa dos reis de Elão. E Pautite, a filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou por esposa. E um pobre homem entrou na cidade para buscar mantimentos, e por alguns dias ele permaneceu ali na cidade. E todas as pessoas de Sodoma fizeram uma proclamação do costume deles para que não dessem para este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caiu morto por terra, e assim eles fizeram. Pautite a misericordiosa. E Pautite, a filha de Ló, viu que este homem estava deitado nas ruas morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele já estava a ponto de morrer. E a sua alma estava cheia de piedade por causa do homem. E por vários dias ela secretamente o alimentou com pão, e a alma deste homem foi reavivada. Pois quando ele saía para ir buscar água, ela punha o pão dentro do balde de água. E quando ela chegava no lugar onde estava o pobre homem, ela retirava o pão do balde e dava para o homem comer, e assim fez por vários dias. Ou seja, ela saía para buscar água, colocava um pão dentro da vasilha de água, escondido, e dava ao homem. E assim ele ia comendo escondido e ia se mantendo vivo, porque era proibido alimentar qualquer estrangeiro que chegasse na cidade. Ele teria que morrer de fome e de sede. Era a lei da cidade de Sodoma e Gomorra. A filha de Ló é pega em flagrante. E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra ficavam a imaginar como este homem podia suportar a fome por tantos dias. E elas se diziam umas para as outras: isso só pode ser porque ele deve estar comendo e bebendo, pois nenhum homem pode aguentar tantos dias de fome ou pode viver tal como este homem está vivo, sem nem mesmo sequer mudar sua aparência. E então 3 homens se esconderam no lugar onde o pobre homem fora posto, de modo a saber quem era que lhe trazia pão para comer. Naquele dia, Pautite, a filha de Ló, saiu para ir buscar água, e ela pôs pão no seu balde de água. E ela foi tirar água próximo ao local onde o pobre homem se encontrava. E ela tirou o pão do balde e entregou para o pobre homem, e ele o comeu. E os 3 homens viram que Pautite havia feito para o pobre homem, e eles disseram a ela: então é tu quem está sustentando, e é por isso então que ele não passa fome, e nem mudou na aparência, e nem morreu como o resto. E os 3 homens saíram no lugar no qual eles estavam escondidos, e eles agarraram o Pautite e o pão que estava na mão do pobre homem. Ou seja, eles ficaram escondidos para dar o bote em cima de quem que estava ajudando aquele homem, porque ele, segundo o costume da cidade, o homem tinha que morrer de fome. Olha como era então, irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra, a maldade na mente dessas pessoas, uma cidade onde que tinham tudo. Era uma cidade que era regada por planícies, toda com verdes, pastos verdejantes, tinha o rio ali, tinha, né, tudo para eles viverem bem e serem solícitos com o seu próximo. Mas, infelizmente, eles eram homens egoístas e malvados. Castigada por fazer o bem. E eles pegaram Pautite e a levaram perante os seus juízes. E eles disseram para os juízes: e foi assim que ela fez.
e foi ela quem sustentou o pobre homem com pão, e por isso ele não morreu por todo esse tempo. Agora, portanto, decrete-nos qual o castigo devido para esta mulher por ter transgredido a nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra se reuniu e acendeu uma fogueira na rua da cidade, e eles pegaram a mulher e a lançaram no fogo, e ela foi queimada até virar cinzas. Então essa é uma história, né, que está, como falei, num livro à parte, o livro de Jazar. A palavra de Deus não nos conta sobre essa filha de Ló, mas que seja uma outra pessoa, que não seja filha de Ló, que seja uma outra pessoa, é uma história que é bem possível de ter acontecido na cidade de Sodoma e Gomorra, haja visto toda a maldade que havia nessa cidade. Então ela foi condenada à fogueira porque deu pão para a pessoa não morrer. A maldade da cidade de Admar. E na cidade de Admar havia uma mulher com a qual eles fizeram a mesma coisa. Porque um viajante adentrou a cidade de Admar para passar a noite toda ali, com a intenção de seguir para casa pela manhã. E ele assentou-se do lado oposto da porta da casa do pai da mocinha jovem, para ali ficar, já que o sol já havia se posto quando ele chegara àquele lugar. E a mocinha o viu sentado ao lado da porta da casa. E ele pediu a ela para beber água. E ela disse a ele: "Quem és tu?" E ele disse a ela: "Hoje eu estava seguindo pela estrada e cheguei aqui quando o sol já tinha se ido. Portanto, eu permanecerei aqui a noite toda e pela manhã eu me levantarei cedo e continuarei a minha jornada." E a mulher jovem entrou na casa e foi buscar pão e água para o homem comer e beber. E este caso ficou conhecido pelas pessoas de Admar. E elas se reuniram e trouxeram a mocinha diante dos juízes para que eles devessem julgá-la por este ato. Mais um caso de uma menina que ajuda alguém, um forasteiro, e é entregue ao juiz, porque é contra a lei da cidade. A lei da cidade mandava com que as pessoas tivessem que ser deixadas para morrer de fome. E estamos tratando disso, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o mundo na época de Jesus, da volta de Jesus, será como nos tempos de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló. A Bíblia sempre vai falar, retratando a esse tempo, como os dias de Ló. Ló vivia nessa época aqui. E vejam os detalhes que estamos trazendo, a maldade que havia naquelas cidades, e é assim que estará o mundo naquele tempo. E, pasme, legalmente, né, embasado, com leis para fazer a maldade. Mulher morta com abelhas. E o juiz disse, a sentença da menina, e o juiz disse: deve ser passado o julgamento de morte para esta mulher, porque ela transgrediu a nossa lei. E, portanto, então, esta é a decisão em relação a ela. E as pessoas dessas cidades se juntaram e a levaram a mocinha para fora, e a untaram com mel da cabeça aos pés, tal como havia decretado o juiz. E eles a colocaram diante de um enxame de abelhas, que até então estavam em suas colmeias. E as abelhas voaram sobre ela e a picaram tanto que todo o seu corpo inteiro ficou inchado. E a mocinha gritava por causa das abelhas, mas ninguém tomou conhecimento dela ou sentiu pena dela, e os seus gritos chegavam até o céu. Aí está uma imagem, né, de uma moça sendo coberta de abelhas. Então, assim era a maldade das cidades que Deus queria destruir. Então Deus desce para destruir essas cidades por conta dessa maldade toda. E com isso o Senhor foi provocado, e por todos os atos das cidades de Sodoma,
já que eles tinham comida em abundância, tinham tranquilidade entre eles e ainda assim não davam sustento aos pobres e aos necessitados. E naqueles dias as suas más ações e os seus atos errôneos se tornaram imensos perante o Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que haviam ido à casa de Abraão para destruir Sodoma e suas cidades. Então aqui o relato da cidade, que as cidades tinham comida em abundância, tinham tranquilidade entre eles, não estavam em guerra, não estava nada, e mesmo assim não davam sustento dos pobres e dos necessitados, não tratavam bem quem passava por suas terras. Muito pelo contrário, roubavam, enganavam e matavam as pessoas que por ali passavam. Além de não permitir legalmente de que se fizesse bem a quem ali chegasse. Os anjos chegam a Sodoma. E os anjos levantaram-se da porta da tenda de Abraão, após terem comido e bebido, e eles chegaram em Sodoma pela noite. E Ló estava então sentado nos portões de Sodoma, e quando ele os avistou, ele levantou-se para encontrá-los, e ele prostrou-se no chão. Aqui é a primeira imagem, né? Ele encontrando com os anjos na porta da cidade, e a segunda imagem, ele prostrando-se. Isso está escrito em Gênesis também 19, podemos acompanhar lá se os irmãos quiserem ler. Gênesis 19 relata esse momento em que os anjos chegam a Sodoma e Ló está na porta da cidade. E Ló os convence a passar a noite na sua casa para alimentar-se. Os anjos comem com Ló e sua família. É esse momento aqui que eu acabei de falar, né? E ele muito insistiu com eles e os trouxe para dentro de sua casa. E ele lhes deu alimento que eles comeram, e eles permanecerem a noite toda em sua casa. E eles ali permaneceram com a família de Ló, se alimentando, e logo a seguir eles foram surpreendidos, como a palavra diz, pelos homens da cidade de Sodoma que cercaram a casa de Ló. E diz assim, os homens devassos de Sodoma. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, porque souberam que Ló tinha recebido visitantes, então não sabiam que eram anjos, foram lá para que Ló mandasse esses visitantes para fora da casa dele. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Conhecer aqui, né, é a palavra que a Bíblia usa muito, né, para ter relação sexual. Então, essa era a intenção que eles queriam com os homens que estavam dentro da casa de Ló, não sabendo eles que eram anjos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Saiu, né, e puxou a porta assim e deixou os homens lá dentro, para falar com os homens de Sodoma. E disse, meus irmãos, rogo-vos, não façais mal, porque Ló já conhecia os costumes e as leis da cidade de Sodoma e Gomorra, com os forasteiros, com os visitantes. Com certeza eles iam fazer mal por todo esse relato que eu venho trazendo a vocês. Eles iam querer fazer mal a estes homens. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Né? Mais uma vez a palavra conhecer aqui, né? Um eufemismo para ato sexual. Não conheceram homens, fora vos trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Parece até que é algo estranho que Ló, como pai, tenha oferecido suas filhas em lugar de homens que ele não conhecia, para o desfrute daqueles homens da cidade. Mas é que no Oriente Médio,
questão de você receber bem um visitante é algo sagrado. Então, ele queria fazer que essas pessoas fossem protegidas daqueles homens, mesmo sem saber que eles eram anjos. Os homens de Sodoma queriam fazer mal aos forasteiros. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Está falando que Ló veio ser estrangeiro, habitar na cidade deles, e agora está querendo ser juiz e mandar em tudo, né? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Isso já é um relato de Gênesis 19, do 4 ao 9. É isso que está acontecendo aqui, desde a hora que Ló recebe os homens dentro da sua casa, sai para falar com os homens, e agora os homens querem invadir a casa de Ló. Então, logo após esse caso aqui, os homens, que são os anjos, saem da casa de Ló e põem em cegueira todos aqueles homens, né? Com o seu poder, cega todos aqueles homens, desde o mais novo até o mais velho, da cidade de Sodoma. E acaba falando para Ló: vamos embora dessa cidade, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Aí acontece a fuga de Ló e sua família. E os anjos disseram para Ló: levanta-te, saias deste lugar, tu e tudo o que te pertence, para que não tu sejas consumido na iniquidade dessa cidade, pois o Senhor irá destruir este lugar. E os anjos seguraram a mão de Ló e a mão de sua esposa e as mãos das suas crianças, e tudo o que pertence a ele, e de tudo aquilo que lhe pertencia. E eles os levaram e os puseram fora das cidades. Aqui está, né, os anjos agarrando Ló para tirar da cidade, porque Ló estava ainda meio atônito, né? E eles precisavam que Ló saísse dali para destruir as cidades. E eles disseram a Ló: fujas por tua vida. E ele fugiu com tudo que lhe pertencia. Sodoma é destruída. Então o Senhor fez com que chovesse do céu sobre Sodoma e sobre Gomorra e sobre todas as cidades o enxofre e fogo do Senhor. E ele destruiu estas cidades, toda a planície e todos os habitantes das cidades, tudo aquilo que crescia no chão. E Ado, a esposa de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, pois ela sentira compaixão por suas filhas, que haviam ficado em Sodoma, pois elas não quiseram ir com ela. E quando ela olhou para trás, que ela se transformou num pilar de sal e ainda está naquele lugar até este dia. Então, aqui mais um relato, né, que não está constado na Bíblia, a questão do nome da esposa de Ló, aqui está como Ado, e também de que Ló teve filhas que ficaram ainda em Sodoma. Possivelmente, talvez, algumas que já tinham sido casadas, não sei, né? Então, esse é um relato que esse livro apócrifo nos traz e que nós achamos interessante passar para os irmãos, para que possamos ter um conhecimento a mais, né, para somarmos ao que a palavra de Deus já havia relatado. Bom, que Deus abençoe e que a gente possa estar preparado, porque este mundo está caminhando para este tipo de conduta, porque a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Ló. Então serão leis que favorecerão o mal. Que Deus nos proteja nossa geração, proteja nossos filhos, nossos netos, que muitas coisas ainda virão pela frente nesse mundo. Então espero que os irmãos tenham acompanhado essa série aí. Se tiver mais algum
algum relato, eu vou passar. Por enquanto é só. Que os irmãos sejam abençoados. Fiquem na paz do Senhor.